Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo que vai estar continuando a aula sobre relações binárias que nós começamos no vídeo passado. Tá? Para facilitar a minha vida, para não precisar fazendo várias edições em PDF e tudo mais, eu resolvi pegar alguns recortes do livro, tá? Algumas partes importantes que eu vou estar explicando. Tá? E quero também já nessa oportunidade dizer para vocês pegarem o livro e acompanharem, né, estudando passo a passo, vendo aí como que vocês, né, podem estar acompanhando todo esse conteúdo sozinhos também, tá? Que é muito importante a leitura. Eu vou estar captando a essência aqui, mas, por exemplo, não vou conseguir fazer todos os exercícios e não vou fazer uma leitura de todos os parágrafos que tem, tá? Só das partes mais importantes. Então, a primeira definição que nós temos de hoje, nós vamos ver, para deixar mais claro o que nós vamos fazer, nós vamos ver a relação de um conjunto sobre um único conjunto. A gente viu a definição na última aula, no último vídeo, e vamos ver ainda as propriedades que são obtidas a partir dessa relação de um conjunto nele mesmo. Então, se nós definimos um conjunto, tá? Um determinado conjunto, na verdade, dois conjuntos iguais, certo? Com E igual a F, e se eu tenho uma relação que liga esses dois conjuntos, né? Em termos de diagrama de Venn, nós vamos ter aqui o conjunto E, conjunto F, e tem aqui a relação que conecta esses dois conjuntos, tá? Dizemos que R é uma relação sobre E, ou R é uma relação em E, se o E e o F forem os mesmos conjuntos, tá? E aí nós vamos ter uma relação de um conjunto nele mesmo, tá? E como eu mencionei para vocês sobre facilitar minha vida, aqui vai o primeiro exemplo aí disso, que é justamente nós observarmos o exemplo 5 do livro. Ele vai falar pra gente, vai mostrar pra gente um exemplo. Nós temos aqui o conjunto E, que é o conjunto ABC. Se eu identificar isso aqui pelo diagrama de Venn, ó, eu vou ter aqui o elemento A, o B e o C, e no conjunto, né, no contradomínio, eu também vou ter o ABC. O A, olhando pela relação aqui, ó, do par ordenado, o A se relaciona com o A, então tem uma seta ligando o A com o A. O A se relaciona com o B se relaciona com o C, e o C se relaciona com o A. Existe um outro formato também de representação que eu não falei na última aula, que é essa representação através das setas diretas, tá? Observem, como o A se relaciona com A, vai ter esse círculo aqui, tá? Uma ligação de A com ele mesmo. O A se relaciona com B, então vai ter uma seta ligando A com B. B se relaciona com C, ó, o par ordenado BC. E o C liga com A, tá? Uma outra forma da gente nomear essa técnica aqui é o estudo de grafos, tá? É um estudo bastante importante da matemática, de estruturas algébricas, da álgebra de um contexto geral. Então é bastante interessante a gente entender, tá, esse processo aqui, que é o processo da ligação por meio de grafos. Bom, então entendido aqui, resumindo, uma relação sobre um conjunto é quando o contradomínio e o domínio do conjunto da relação são o mesmo conjunto, tá? E isso traz algumas propriedades que podem ser indicadas, que nós vamos ver agora, tá? A primeira delas é a propriedade chamada de propriedade reflexiva, que é essa propriedade que vocês vão ver agora. Dizemos então que uma propriedade ela é reflexiva, uma relação ela é reflexiva quando todo elemento de E se relacionar consigo mesmo, ou seja, para todo x, x se relaciona com x, tá? Se designarmos por ΔE o conjunto de todos os pares xx com x pertencente a E, então é reflexiva quando esse conjunto aqui está contido na relação. Isso é só uma forma diferente da gente escrever, mas o que importa é que a gente entenda o seguinte: a propriedade reflexiva ela tem essa característica. Todo elemento do conjunto se relaciona com ele mesmo, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo anterior, nós temos um exemplo de uma propriedade que não é reflexiva. Por quê? Porque somente o elemento A se relaciona com ele mesmo. O elemento B e o elemento C não se relacionam com ele mesmo. Então, esse aqui é um exemplo de relação não reflexiva, tá? Agora vamos ver um exemplo de relação reflexiva agora. Também vou printar aqui. E aí no caso, esse que eu acabei de mostrar para vocês, né, seria um contra-exemplo. E agora a gente vai mostrar um exemplo, tá? Esse exemplo aqui, o exemplo 6 aqui do livro, nos diz o seguinte: a relação R dada por AA, BB, CC,
AB e BC, tá? Essa relação aqui, ela é uma relação reflexiva. Por quê? Porque o A se relaciona com o A, o B com o B e o C com o C. Não importa quais outros vão se relacionar aqui, porque se o conjunto só tem 3 elementos, que é o ABC, e a relação consegue conectar o A com ele mesmo, o B com ele mesmo e o C com ele mesmo, então ela é uma relação reflexiva, tá? Aí, o segundo exemplo aqui, a relação R de igualdade sobre o conjunto Z, essa aqui, sobre o conjunto Z dos números inteiros, R x se relaciona com y, se somente se x é igual a y, é uma relação reflexiva, porque x é igual a x, né? Então aqui nós temos, ó, se x se relaciona com y, então x é igual a y. Isso é, logo, esse aqui vai ser uma relação reflexiva, porque x em particular é igual a x, ou seja, 0 é igual a 0, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, 3 é igual a 3, então essa é uma relação, é uma função reflexiva, porque todos os elementos são iguais a ele mesmo, portanto, é uma propriedade reflexiva, tá? Terceira propriedade aqui, terceiro exemplo, a relação R, que fala sobre o paralelismo, definida sobre o conjunto E das retas do espaço, tá? Euclidiano, é reflexiva, se somente se, né, gente? As retas são paralelas. Isso aqui de fato é verdade, por quê? Porque uma das propriedades que nós aprendemos de geometria plana e geometria espacial é que toda reta ela é paralela a si mesma, só que ela recebe um nome especial lá, nós chamamos de retas coincidentes, tá? Então as retas coincidentes são retas paralelas, que além de serem paralelas, né, na verdade, elas além de serem paralelas são a mesma reta, então elas têm essa característica, essa propriedade. Toda reta é paralela a si mesmo, pelo menos dentro da geometria euclidiana, tá? Em outros tipos de geometria, eu não vou saber falar para vocês, porque não é minha área, então eu não vou ter conhecimento base sobre essas outras partes. Então, resumindo aqui a nossa história, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ter mais espaço para fazer a próxima parte. A primeira propriedade que a gente encarou aí foi a propriedade reflexiva. A segunda propriedade que a gente vai ver agora é chamada de propriedade simétrica, tá? Então a gente vai ver o que é simetria nesse conteúdo de relações. Bom, então vamos lá. Eu já vou colocar aqui como exemplo. Vocês vão encontrar mais exemplos, tá? Eu não vou citar todos que estão no livro, até por causa do tempo e tal. E aí, vamos lá. Essa propriedade agora é a propriedade de simetria. Diz o seguinte: uma relação é simétrica se vale a seguinte regra: y se relaciona com x sempre que x se relaciona com y, ou, né, xy com yx. Basicamente seria a gente entender o seguinte: em termos de igualdade, por exemplo, vamos pensar na relação de igualdade. Quando eu digo que algo é simétrico, tá? Uma relação é simétrica, é quando, por exemplo, se A é igual a B e B também é igual a A. Então, quando isso ocorre, a gente pode dizer então que ela é uma propriedade simétrica, tá? Quando isso não ocorre, a gente vai ver daqui a pouco que é uma propriedade de antissimetria. Mas vamos olhar aqui, que não é bem dessa forma, mas vocês vão ver lá já já. O que diz então a propriedade simétrica? Diz o seguinte: que todo elemento x se relaciona com y, obrigatoriamente o y tem que se relacionar com x. Vamos para o exemplo 7 aqui, como vocês podem ver. No exemplo 7 aqui, ó, eu fico meio perdido aqui com esse negócio do mouse aqui, que quase não consigo enxergar. Olha só, o exemplo 7 diz assim, ó: a relação R, em que eu tenho AA, AB, BA e CC, é uma relação simétrica sobre E. Por quê? Porque vocês vão observar o seguinte, ó: se o A se relaciona com o B, se tem o par ordenado AB, tem que obrigatoriamente ter o par ordenado BC. Observe que essa aqui não tem a propriedade reflexiva, tá? Porque apesar do A e do C se relacionarem com eles mesmos, faltou o B. Vejam que eu não tenho obrigatoriedade de C se relacionar com ninguém aqui, de simetria. Por quê? Porque se vocês observarem, só teria que ter o AC se tivesse o CA. Só teria que ter o BC se tivesse o CB, tá? Então, como só tem aqui de pares ordenados aqui que mudam seus valores, o AB e o BA, então a gente pode dizer aqui nesse caso aqui que essa é uma propriedade simétrica, porque aqueles que têm diferentes valores se relacionam entre si.
O item 2, né, o exemplo 2, nós temos que a relação R de perpendicularismo, né, de retas perpendiculares no espaço, tem as seguintes características. Se uma reta x é perpendicular a uma reta y, então a reta y também é perpendicular a essa reta. E isso é verdade. Se eu tenho, por exemplo, uma reta x e ela forma um ângulo de 90 graus com a reta y, tá? Isso aqui não é o plano cartesiano, tá? Apesar de que poderia ser, mas não é. Só uma relação aqui. Então, se o x é paralelo a y, perpendicular a y, obrigatoriamente y é perpendicular a x. Já que eu estou falando tanto de paralelismo, né? Também vale a simetria no paralelismo. Se eu tenho duas retas paralelas, tá? Se a reta R é paralela à reta S, então a reta S também é paralela à reta R, tá? Então o paralelismo entre retas também obedece à propriedade de simetria, tá? Isso é importante porque existem algumas questões demonstrativas de geometria que muitas vezes a gente ignora e acha meio boba ou não quer aprender, que são resolvidas através destas propriedades, tá? De reflexão, simetria e transitividade, que vai ser uma das propriedades que a gente vai ver logo mais, tá? Então vou só afastar aqui mais um pouquinho para eu poder fazer aqui, dar um zoom aqui para a gente poder chegar e fazer as próximas propriedades. Então a propriedade de reflexão, ela diz respeito a um elemento se relacionar com ele mesmo dentro da propriedade de reflexiva, né? A relação ela vai ser simétrica se se existir um elemento x que se relaciona com y, então esse elemento y tem que obrigatoriamente se relacionar com esse elemento x, tá? Então ele tem essa propriedade, essa característica bem interessante, que é o da simetria. Bom, acho que já deu espaço suficiente aqui para a gente fazer bastante coisa. Agora vamos lá para o próximo ponto, né, para a próxima ideia. Só um exemplo, um contra-exemplo, tá? Que eu não falei do contra-exemplo aqui da reflexiva, que é esse aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se tem espaço para cá. Não vamos ter espaço aqui, então deixa eu fazer aqui mesmo. Então vamos lá, um contra-exemplo aí da reflexiva é o seguinte. Nós temos que uma relação R não é simétrica se tem x e y, de forma que o x se relaciona com o y, mas o y não se relaciona com o x. Por exemplo, aqui tem um exemplo bem trivial, tá, gente? É um exemplo que a gente poderia mesmo estar montando, ó. O A se relaciona com o B, mas observe que o B não tem um par ordenado BA, tá? Em termos de par ordenado, fica até visivelmente mais simples de ser feito. E nesse caso a gente poderia já de cara obter que essa propriedade não é simétrica. Ela é reflexiva, ó, podem prestar atenção, mas ela não é simétrica, tá? E porque o A se relaciona com o B, mas o B não se relaciona com o A. Só que quando a gente tem funções, regras, né, algumas regras, fica um pouco mais difícil da gente perceber isso aí. Mas a gente depois vai ver exemplos na nossa live, a gente vai estar falando sobre essas propriedades, tá? O próximo tópico aqui é em relação à propriedade transitiva. Eu vou mostrar aqui para vocês um print, tá? Da propriedade transitiva. Essa propriedade aqui também é muito importante e ela nos ajuda bastante a resolver alguns problemas que geralmente a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, tirar algumas informações que são desnecessárias aqui do meio. E pronto, vamos lá. A propriedade transitiva diz assim, ó, se eu tenho uma relação R e nessa relação eu sei que x se relaciona com z e x se relaciona com y, então obrigatoriamente, tá? Aqui tem uma coisa errada aqui, tá? Vamos ver aqui. Aqui deveria ser y com x, tá bom? A regra é a seguinte, ó, se x se relaciona com y e x se relaciona com z, então x se relaciona com z, tá? Aqui tem um erro de grafia, tá, gente? Aqui deveria ser o y se relaciona com z, tá? Olha só. Então se y se relaciona com x e x com z, então o y também tem que se relacionar com c dentro dos parâmetros da propriedade de transitividade. Aqui vale uma coisa que é importante, que eu percebo toda vez que eu falo, não sei se isso acentua quando vocês vão me ouvir fazendo isso. Gente, em termos, digamos assim, no termo padrão, nós usamos a questão da palavra relação,
Tá? Então, X se relaciona com Y, mas em exercícios específicos, em propriedades específicas, essa palavra relação vai ser trocada. Por exemplo, poderíamos dizer assim, ó, se a reta X é paralela à reta Y, e se a reta Y é paralela à reta Z, então a reta X é paralela à reta Z também, tá? Então aqui, deixa eu só... Porque assim, eu falo relação, mas no final das contas essa relação vai significar outra coisa pra gente no futuro, tá? Eu acredito que aqui a única coisa que tá errada aqui, pessoal, é esse X aqui, ó. Deveria ser assim, ó. Se X se relaciona com Y e Y com Z, então X se relaciona com Z, tá? Só limpando aqui esse Y aqui, pra gente ter aqui um Y no lugar do X, tá? E vamos para os exemplos. O primeiro exemplo, nós temos aqui a relação AB, BB, né? O par ordenado AB, o BB, o BC, o AC e o CC. Dentro dessa regra aqui. Aí aqui vai um detalhe, ó. Observe que o AB se relaciona com o A se relaciona com o B. Observem que o B se relaciona com o C, tá? E aí, obrigatoriamente, você vai perceber que vai ter que ter, então, o C que se relacionando com o A, tá? O A e o C tem que estar se relacionando. Sempre nessa ordem, tá? E aqui é interessante por causa disso, que aí você consegue entender que tem essa relação. Vejam que, por exemplo, para que essa propriedade permanecesse... para que essa relação permanecesse transitiva, se eu tivesse assim, ó, B se relaciona com A e o B se relaciona com o C, então eu teria que ter por exemplo, o C se relacionando com o A, tá? Ou o A com o C, para que permanecesse com a propriedade transitiva. Como eu falei do exemplo aqui, lá do paralelismo, do exemplo do perpendicularismo, aqui também permanece essa regra, tá? Aí aqui nós vamos ter uma coisa interessante, ó, que é a relação de semelhança, que é uma relação geométrica diferente das outras que a gente viu. Então a relação de semelhança entre triângulos, tá? Entre triângulos, que é definida com esse tio aqui, diz o seguinte, ó, X se relaciona com Y se somente se o triângulo X é semelhante ao triângulo Y. Para quem não lembra, dois triângulos são semelhantes se os seus ângulos internos são iguais. E aí, por conta disso, vai haver uma proporção entre os lados, tá? Os lados respectivos. Então, nós temos que a propriedade transitiva diz o seguinte, ó. Se o triângulo X é semelhante ao triângulo Y e o triângulo Y é semelhante ao triângulo Z, então o triângulo X, que é o primeiro que aparece aqui, tem que ser semelhante ao triângulo Z. Então, o Y funciona aqui, tá, gente, como intermediário da relação de transitividade, tá bom? Então essa é uma relação transitiva. Como contra-exemplo, nós poderíamos citar o seguinte, nós temos que uma relação R não é transitiva quando eu tenho, por exemplo, se o triângulo X se relaciona com o triângulo Y e o Y com o Z, mas se o X não é semelhante ao triângulo Z, então não seria uma relação transitiva. Nesse caso, sempre é porque a relação de semelhança de triângulos obedece à transitividade, tá? Então fiquem atentos aí para não acabarem errando. E a última propriedade que nós vamos ver agora é a propriedade de antissimetria, tá? Eu vou listar dois exemplos aqui também. Deixar aqui registrado, tá bom? E essa propriedade agora diz o seguinte: uma relação é antissimétrica se x é igual a y, sempre que x se relaciona com y e y com z, com x, e além disso, eles forem iguais, tá? Então, se as duas coisas se relacionarem, elas são iguais. Vou dar um exemplo. Tá, só um detalhe importante, ó. É importante destacar a contrapositiva da definição. Se x é diferente de y, então x não se relaciona com y e y não se relaciona com x, no caso da relação antissimétrica, tá? Então a contrapositiva às vezes é útil para a gente demonstrar. Vamos para o exemplo. O primeiro exemplo nós temos essa relação A com A, B com B, B com C e C com A, sobre esse conjunto aqui. Essa propriedade aqui ela é antissimétrica. Vejam que o único elemento que se relaciona com ele mesmo aqui é o elemento A, porque nós temos o A se relaciona com A e o A se relaciona com A, ou seja, A é igual a A. Mas vocês vão perceber o seguinte, o A se relaciona com B, beleza, mas o B não se relaciona com A.
Porque se o B se relacionasse com A, obrigatoriamente o B teria que ser igual a A, certo? Nesse caso não tem, justamente porque para obedecer isso, nós teríamos que esse conjunto aqui só teria dois elementos, que seria o A e o C, porque o B seria o próprio A. Um outro ponto importante aqui a ressaltar, gente, ó, é a relação de divisibilidade. Uma relação de divisibilidade tem a seguinte característica: se um elemento x é divisível por y e o y é divisível por x, isso só pode ocorrer se o x e o y forem iguais, tá bom? Então isso é uma relação antissimétrica, tá? Só um detalhe importante: isso só ocorre dentro dos números naturais, tá? Porque nos números inteiros, o negativo pode ser divisível pelo positivo, então seria furado essa propriedade. Vou dar um contra-exemplo da antissimetria, gente, ó. Vamos pegar a questão dos triângulos semelhantes. No exemplo anterior, os triângulos semelhantes têm as seguintes características, ó. O triângulo X é semelhante ao triângulo Y, e o triângulo Y obrigatoriamente é semelhante ao elemento X. Só que aí, o que ocorre? O X não é igual a Y, não necessariamente eles são iguais. Então essa propriedade de semelhança de triângulos não é uma propriedade, não obedece à regra da antissimetria, tá? Então ele não é antissimétrico. Não tem signo aqui não, simétrico, tá? A propriedade antissimétrica não vale dentro da semelhança de triângulos, mas a propriedade de simetria vale. Então fica uma dica: nem sempre quando não for antissimétrica, vejam que provavelmente será simétrica, tá? E aí a gente acaba essa parte das relações, tá? Então quais são as relações que a gente tem que saber? A relação reflexiva, um elemento se relaciona com ele mesmo, tá? Tendo a consciência de que a palavra relação é trocada pela operação que a relação faz, tá? Seja de igualdade, seja de semelhança, divisibilidade, adição, subtração, enfim, vejam qual é a característica que rege aquela relação. Segunda propriedade, a simetria. Se x se relaciona com y, então y tem que se relacionar com x. Transitividade: se x se relaciona com y e y com z, então o x tem que se relacionar com o z. E antissimétrica: se existe uma relação recíproca entre elementos, esses elementos precisam ser iguais para que a propriedade garantida, né, da relação seja antissimétrica, que é o que a gente viu até agora aí. Uma outra coisa que é interessante é nós organizarmos essas relações através dos diagramas, tá? E o diagrama que eu vou mostrar para vocês, ele é baseado no diagrama de grafos, que é o que está no nosso material de apoio aí, para a gente estar observando, tá? Vamos ver a primeira propriedade, que é a propriedade reflexiva, tá? Então vocês vão ver aqui a propriedade reflexiva e ao seu lado o contra-exemplo, tá? O exemplo de propriedade reflexiva, ó, existe o elemento A se relaciona com ele mesmo, tá? Já o contra-exemplo, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o A se relaciona com B, o B com o A com A, o B com o B e o C com o C. Na reflexiva, eu não preciso observar se o A com o B, o B com o C, não. Somente se ele se relaciona com ele mesmo, tá? E no caso aqui, ó, nesse contra-exemplo aqui, vocês vão observar que nessa questão aqui, o C não se relaciona com ele mesmo. Então, nesse caso aqui, nós teríamos uma relação não simétrica, tá? Deixa eu dar só uma mutada no meu WhatsApp aqui, porque acabou de chegar aqui umas mensagens aqui e eu não faço a mínima ideia de como que eu silencio essas notificações aqui. Eu vou ter que mutar só. Bom, mas só um minutinho, tá? Eu sei que está sendo gravado e assim, apesar de estar sendo gravado, eu não quero fazer cortes, porque para renderizar o vídeo depois demora muito tempo e eu não tenho esse tempo disponível, tá? Quando eu tiver mais rico, com tempo de sobra aí para poder fazer videoaulas e fazer os recortes bem legais, aí eu faço, mas por enquanto não tenho esse tempo, então eu não posso me dar o luxo de estar recortando o vídeo, fazendo edição e tal. Por isso que geralmente meus vídeos são bem secão, diretão, tá? Então,
A próxima propriedade é simétrica. A simétrica diz que os elementos têm que se relacionar entre si. Então, por exemplo, se o A se relaciona... Eu não preciso observar o A com A, B com B, nem C com C, tá? Eu preciso verificar se as flechas têm duas pontas, tá? Então, se as flechas têm duas pontas, ó, vocês vão observar aqui que o A e o B, significa que o A e o B se relacionam mutuamente, e o B e o C, tá? Também tem esse caso aqui. Caso tivesse uma seta que ligasse o A com o C ou o C com o A, somente com uma ponta, então a gente teria, como nesse caso aqui, ó, do B ligando com o C, nós teríamos um contra-exemplo, não seria simétrico nesta situação. E a próxima propriedade é a propriedade transitiva, tá? Já vou mostrar o print aí para vocês. Então vamos lá. Acabou o espaço de novo. Então deixa eu pegar aqui, aumentar um pouquinho aqui no espaço. Eu estou usando o Windows, e aí no Linux eu tenho uma ferramenta que eu usava, que é bem interessante. Ele me deixava abrir abas. O Paint ele não me deixa abrir abas, então eu preciso estar ou toda hora criando um documento novo, ou toda hora eu preciso estar esticando a tela aqui. Eu acho que na próxima aula eu vou ficar só criando um documento novo, que vai ser mais simples. Mas vamos lá. A transitiva diz assim, ó, para todo par de flechas consecutivas existe a terceira flecha. Ou seja, ó, se o A se conecta com o B e o B se conecta com o C, então o A tem que automaticamente se conectar com o C, beleza? Vejam só, o A se conecta com o D, mas o D não se conecta com ninguém, então eu não tenho uma obrigatoriedade de ter uma outra flecha que vai ligar D com outro elemento, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, o contra-exemplo. O A se relaciona com o B e o B se relaciona com o D. Então, para que fosse transitiva, o A precisa se relacionar com o D, tá? E isso não ocorre, logo, esse fato aqui nos exemplifica uma propriedade não transitiva, tá? E por fim, a propriedade antissimétrica, vamos lá. A antissimetria traz essa característica para a gente. A antissimetria não vai ter flechas de duas pontas, tá? Então, deixa eu ver aqui, vamos observar. Olha só, todas as flechas possuem somente uma ponta, ó, todas elas. Se tivessem duas pontas, simetria, tá? Aqui nós temos flechas de duas pontas, então essa aqui não é uma propriedade antissimétrica, tá? É uma propriedade simétrica, ok? Então, eu tô parecendo o Bolsonaro falando tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Essas foram as nossas propriedades. Nós falamos sobre a propriedade reflexiva, transitiva, simétrica e antissimétrica. Detalhe importante, essas propriedades sempre são verificadas da função, da relação de um conjunto nele mesmo. Ou seja, em termos como a gente gosta de escrever no cálculo, a minha relação, né, a relação R, ela liga o conjunto A no próprio conjunto A, certo? Feito isso, eu posso então observar as características de antissimetria, simetria, transitividade e reflexividade dentro das relações, tá? Das propriedades, ok? Então, esse foi mais o nosso vídeo. Espero que todos tenham compreendido. Se não compreendeu, anotem suas dúvidas, que no dia da live a gente vai estar tirando todas elas, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!